Vou-me embora para Passárgada, porque lá sou amigo do rei. Lá eu terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Seja bem-vindo a mais uma Oliver Live, eu sou o Oliver e hoje nós iremos continuar aqui os nossos estudos, não é? E irei falar sobre Manuel Bandeira. Porque uma hora ali, falando de Gregory Wolfe, falando sobre a beleza, sobre a cultura, eu citei o poema do Manuel Bandeira, né? Vou-me embora para Passárgada. Tudo bem, Paulo? Então eu achei o livrinho aqui do Manuel Bandeira, né? Autobiografia, né? Itinerário de Passárgada, ali na minha biblioteca. Esse daqui não foi na enchente, na grande enchente que deu em casa, né? Graças a Deus, esse livro sobrou, correto? Então aqui, esse é um livro muito interessante porque se você quiser entender o que é o modernismo, é, o que foi a poesia brasileira nessa época do Manuel Bandeira, né? Todos os outros também poetas e a própria literatura brasileira, você tem que ler isso daqui, cara. Você tem que ler, meio que você é obrigado a ler, porque você, além de conhecer a própria história do seu país, você vai entender a evolução da literatura brasileira, incluindo a sua poesia, e também da literatura portuguesa, tá? Porque ele é um dos grandes nomes aqui da poesia, né? Então, o Manuel Bandeira, ele tem umas coisas assim fantásticas da vida dele, né? Que vale muito, muito a pena a ser comentadas, né? Então, por onde a gente pode começar aqui, né? Então, olha que interessante, o nosso amigo, não é? Manuel Bandeira ganhou um próprio também uns versinhos do Carlos Drummond de Andrade, né? Você imagina, né? Toda essa galera, Carlos Drummond, Manuel Bandeira, todo mundo junto e você ali, uau, caralho. Mas hoje a gente está vivendo também numa época muito boa, né? Você pode encontrar o Olavo de Carvalho, Rodrigo Gurgel e entre outros ali num evento. São pessoas que com certeza irão entrar para a história do pensamento brasileiro. Isso sem sombra de dúvidas, né? E estão tudo no YouTube, ou dando curso online. Que maravilha, não é? Então olha que interessante que o Carlos Drummond de Andrade falou sobre o Manuel Bandeira, né? Ontem, hoje, amanhã, a vida inteira. Teu nome é para nós, Manuel Bandeira. Então ele é um sujeito muito conhecido, né, entre os seus conterrâneos. E, por exemplo, para quem quer ser escritor ou lançar um livro, hoje todo mundo pensa assim, não é? Não, porque eu tenho que ser contratado pela editora X, que é a editora mais famosa, ou pela editora Record e tal, e eu tenho que escrever meu livro, aí ele vai ser extremamente vendido, aí sim, serei um best-seller e entrarei no cânone da literatura brasileira, ou sei lá, do que você deseja, né? Com Manuel Bandeira foi totalmente ao contrário, certo, Maurício? Foi totalmente ao contrário. Os livros dele, ele gastou do seu próprio dinheiro para ser editado, e as edições eram, assim, sei lá, às vezes era 100, 200, não era para muitas pessoas. Não é? Ele gastou muito do seu dinheiro para lançar os seus próprios livros, não é? Não tinha Amazon, não tinha essas grandes distribuidoras, não é? E mesmo assim ele entrou para a história, né? Talvez você pode ser um best-seller, mas ninguém sabe se você vai entrar para a história, não é? Aí vai depender se a sua obra, ela cria um diálogo, né? Conversa com os grandes autores e literatos da humanidade. Se ela não tem essa pegada, provavelmente você vai ser uma pessoa apenas de uma geração, não é? Tem uma frase que falavam de Shakespeare, esqueci qual era o crítico, né? Falava que Shakespeare era o homem de todos os tempos, porque a sua obra consegue atingir os sentimentos, as situações dos homens de todos os lugares e de todas as épocas, né? Algo atemporal. E Manuel também tem um pouco dessa característica. Ele é alguém atemporal. Não é? Ele vai estar para sempre aí. Enquanto houver falantes de língua portuguesa, ou mesmo que a língua portuguesa morra, alguém pode traduzi-la, não é? Assim como acontece com poemas de Virgílio, que ninguém mais fala assim basicamente o latim. Ah, mas tem um outro, mas não é uma língua assim, né?
é uma língua muito mais especializada, né? Então, olha que interessante o processo, né? Ele tem um poema mais famoso que você vai lê-lo assim que sair daqui, que se chama Vou-me embora para Passárgada. É o seguinte, né? Quando você pensa assim, o cara está escrevendo um livro, né? O sujeito ele está escrevendo um poema. O que você imagina? Você imagina que ele senta lá e começa, né? Escrever saiu, né? Um dia ou outro ele faz uma revisada. É porque é assim que hoje em dia mais ou menos acontece, né? O pessoal não se importa com a técnica, não se importa com a sua própria maneira de adquirir estilos novos, não é? Hoje em dia é assim, como eu sempre falo, 95% inspiração e 5% técnica. Então o sujeito só vai fazer quando está inspirado, etc. Né? Enquanto antigamente era o contrário, 95% técnica e 5% da inspiração, né? Então tem o poema dele mais famoso, né? Vou-me embora para Passárgada, né? Que ele fala que esse termo Passárgada, ele, sei lá, ele aprendeu quando tinha 5 anos de idade, aí ele estava num dia ruim, já passados os 30 anos, voltou, nossa, Passárgada, tal, vou escrever um poema sobre isso, vou escrever um poema. Ele pegou o papel e o lápis, não saiu nada. E passou anos ali tentando desenvolver, 5 anos depois veio aquele estalo, ele começou a escrever e nunca mais parou, né? Então, assim, é uma coisa incrível. Né? Então, para você ver que o processo criativo desse pessoal é muito diferente, né, do que nós estamos acostumados. Né? Então, olha que interessante também, se nós que não vivemos nessa época, entre o século XX e o século XXI, né, nós que basicamente estudamos na escola contemporânea, né? Olha o que ele fala aqui. Quando eu tinha os meus 15 anos e traduzia na classe de grego do Pedro II a Ciropédia, fiquei encantado com esse nome de uma cidadezinha fundada por Ciro, o Antigo, nas montanhas do sul da Pérsia, para lá passar os verões. O cara com 15 anos estava traduzindo do grego. Quem você conhece que com 15 anos de idade traduz do grego? Ou a escola incentive. Não, moleque, vai aprender inglês. Vai aprender inglês, espanhol aí pra você, né, conseguir um emprego aí numa multinacional, sei lá. Aí o cara, né, na escola a gente falava na época o verbo to be, né, que era o verbo to be. Você só aprende o verbo to be e também não sabe, você fica, sei lá, 10 anos falando sobre o verbo to be e sai de lá sem saber, não é? Então você vê, era uma época também totalmente diferente, em que os alunos traduziam do grego, não é? E além da própria língua francesa. Então, se você pensar, é uma coisa assim totalmente surreal. Ninguém imagina assim você, vou botar meu filho numa escola, porque lá ele vai aprender grego, latim e francês. Hoje em dia, o cara ri da sua cara. Se você é pai, fala para um outro pai isso, o cara ri da sua cara. É completamente... ninguém pensa numa possibilidade dessas, não é? Ninguém pensa. É surreal, não é? Surreal. É uma coisa fascinante para os dias de hoje, correto? Então, pensa naquilo que nós estamos falando sobre o conservadorismo, a negação dos conservadores em relação à cultura moderna. E você hoje, sabe o que você vai fazer? Você vai ler o poema De Volta para Passárgada. Ou melhor, de volta não, né? Vou-me embora para Passárgada e amanhã a gente continua para fazer uma relação. Não é? Exatamente, amores, vamos perguntar se dá dinheiro. E amanhã a gente pergunta. Porque assim, o poema Vou-me embora para Passárgada, ele, para os padrões moralistas, ele é chocante. Mas ele está no cânone da alta cultura. Não é? Então você leia e amanhã a gente vai discutir um pouco sobre isso, ok? Então, um beijo para as meninas, um abraço para os meninos. Fui!